Na condição de parlamentar e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo hortolandense, tenho a honra de presidir a presente audiência pública que tem por objetivo a apresentação e discussão dos projetos de lei número 51 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e da outras providências. Agradeço a presença de todos os participantes, os servidores municipais e todas as autoridades aqui presentes. Cito o Dr. Luiz Leite, secretário de Segurança, também o Cristiano, que vai fazer aí para a gente a explanação, diretor de Planejamento, também o Marcos, o Almir, que se fazem presentes. Obrigado pela presença. Na condição de presidente e membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos vereadores Clodoaldo Santos da Silva, presidente, Daniel Laranjeira, vice-presidente, Edivan Campos de Albuquerque e Eduardo Lipaus, cabe-me conduzir os trabalhos dessa audiência pública que tem por objetivo a apresentação e discussão dos projetos de lei de número 51 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e da outras providências. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem a finalidade de orientar a elaboração do orçamento anual, adequando o mesmo às diretrizes e metas da administração pública prevista no PPA. Importante destacar que a LDO estabelece um elo entre o Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei Orçamentária Anual. E um dos principais objetivos da LDO é selecionar, dentre as ações previstas no PPA, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. A LDO reforça quais programas relacionados que terão prioridade na programação e execução orçamentária do próximo ano. Conforme disposto na Constituição Federal, compete à LDO traçar diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual do exercício subsequente à sua aprovação, assegurar o equilíbrio fiscal das contas públicas, dispor sobre alteração na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Fora as exigências constitucionais, a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou as atribuições da LDO, conferindo o papel de apresentar os resultados fiscais de médio prazo para a administração pública. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro abertos os trabalhos, passando então a palavra ao Cristiano, o nosso diretor de planejamento. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Bom dia a todos e a todas. Eu vou falar aqui então um pouquinho para vocês da LDO 2019, como é que ficou, os números para o ano que vem, base aí nas nossas projeções e naquilo que já estava lá no PPA, no Plano Plurianual. Vamos ver aqui a apresentação. Então, gente, essa é a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019. Só para lembrar, que o sistema orçamentário brasileiro tem aí essas três leis. Uma delas é o PPA, que é a base do orçamento, que planeja 4 anos de governo, que foi entregue o ano passado, Então, o PPA, que vai de 2018 até 2021. Depois, a LDO, que vai estabelecer as principais metas para o orçamento do exercício, do ano seguinte.
e que a gente entregou em abril, né, aqui na Câmara, e depois a lei orçamentária anual, né, que é o orçamento mesmo, propriamente dito, né, onde você vai ter toda a previsão de receita detalhada, toda a previsão de despesa detalhada, e é o orçamento que vai ser executado, né? A LDO é como se fosse uma prévia desse orçamento. Ok? Vamos falar um pouquinho do planejamento, né? Aquilo que vai constar, né, no planejamento orçamentário, no PPA, na LDO e na LOA. O planejamento estratégico de governo, aquilo que o governo definiu como prioridade. Isso desde a campanha, né, até hoje, né? Às vezes essas prioridades mudam, né? Vai passando o ano e tal. Mas o planejamento estratégico de governo vai estar refletido no planejamento orçamentário. O planejamento administrativo, que envolve toda a estrutura da prefeitura, né, estrutura das secretarias, recursos humanos, capacitação, modernização. E também o planejamento e desenvolvimento e ocupação do espaço urbano e rural. Tem a ver aí com o plano diretor na cidade. Tudo isso vai estar refletido de alguma forma no planejamento orçamentário. Tudo que envolver, né, algum tipo de recurso tem que estar refletido lá no PPA, na LDO e na LOA. Ok? Então, lá na base, né, a gente tem as diretrizes estratégicas do governo, onde, né, no PPA a gente vai planejar isso daí, como que a gente vai fazer, né, nesses 4 anos do PPA. A LDO vai orientar, vai priorizar essas ações, e na LOA você vai executar. Na LDO você pode rever, né, aquilo que você tinha colocado no PPA. Então lá no PPA que a gente fez o ano passado, que vai até, né, 2018 até 2021, a gente tinha os valores para 2019, né, para as ações de 2019, e esses valores estão sendo revistos agora na LDO. A maior parte eu acho que até ficou, né, a gente não mudou tanta coisa, mas teve valores ali que a gente já modificou para o ano de 2019. Quando a gente elaborar a LOA, nós vamos poder mudar de novo, tá, esses valores. Então a LOA pode estar diferente, né, em termos de valores, de ações, né, daquilo que estava previsto inicialmente no PPA e na LDO. Mas tudo que tiver na LOA tem que estar, de alguma forma, previsto no PPA e na LDO. Se você modificar lá na LOA, você tem que modificar na LDO e no PPA também. Tá? Então, na LOA, a gente vai executar essas políticas públicas que foram definidas como prioridades pelo governo. Ok? Lembrando aqui, né, esse quadro aqui é bem interessante, porque ele mostra ali que as políticas públicas estão pressionadas, né, dos dois lados, né? Ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivendo aí já faz um bom tempo, né? Você tem uma demanda infinita por educação, por saúde, segurança, infraestrutura, cultura e lazer e outras áreas, né? Uma demanda infinita por parte da população. Por outro lado, você tem recursos finitos, né? Financeiros principalmente, mas também de recursos humanos, a própria estrutura da prefeitura. Então, como que você faz? Aí a gente tem que equilibrar isso daí, né? E isso que é o papel nosso lá do planejamento orçamentário, o papel do planejamento da prefeitura, tentar equilibrar, né, essa demanda que tem, que não acaba, né, por esses serviços públicos, e o pessoal exigindo cada vez mais qualidade nesses serviços públicos. E, por outro lado, você tem ali recursos finitos, principalmente financeiros, aí nesse momento de crise. Ok? Esse quadro também reflete, né, isso que eu acabei de falar, né, que o orçamento público, no caso aqui da prefeitura, não é muito diferente do orçamento que a gente faz lá na nossa casa. Né? Nós temos um custeio nosso é muito elevado. Para você manter a máquina pública, você tem um gasto muito alto com folha, com custeio mesmo, né? Com materiais diversos, energia elétrica, água, telefone, locação, veículos. Né?
tudo que você precisa para manter a máquina funcionando. E o que sobra para investimento, para coisa nova, é muito pouco. Então, assim, não é muito diferente da nossa casa, né? Sobra muito pouco, né, no final do mês, quando sobra, né, para você fazer um investimento, para você comprar alguma coisa, né, um aparelho, um eletrodoméstico, ou trocar de carro, comprar um imóvel, né? Então, é bem complicado. Na prefeitura não é diferente. E com essa crise, né, que a gente está vivendo, a parte do investimento foi encolhendo, né? Porque o custeio continuou crescendo, ainda mais que a demanda, né, da população aumentou, pessoas que perderam o emprego, que não conseguem mais pagar o plano de saúde, não conseguem mais manter o filho na escola na particular, ele vai atrás do serviço público. O serviço público fica sobrecarregado. Ao mesmo tempo, você está com um recurso lá, né, não está crescendo, né, a arrecadação está caindo, ou está crescendo muito pouco. Então, a gente volta para aquela balança que a gente viu no quadro anterior, né? E aí o que você sacrifica? Sacrifica o investimento. Para você dar conta de manter a máquina funcionando, né, com essa pressão toda aí da sociedade, você vai sacrificar o investimento. E é isso que está acontecendo, não só em Hortolândia, né? Em Hortolândia ainda está bem, ainda consegue manter um certo nível de investimento. Agora, se a gente pega aí no Brasil todo, né, nos estados e na maioria dos municípios, o investimento, né, foi lá embaixo, né? Praticamente não tem investimento público. É isso que está acontecendo. Lembrando aqui que o PPA, então, vai de 2018 até 2021, e a gente já está no segundo ano aí, né, elaborando aí o segundo ano do PPA. LDO 2019, né, que é essa que a gente está apresentando agora, e até setembro a gente vai encaminhar aqui para a Câmara a Lei Orçamentária Anual de 2019, né, onde você vai ter todo esse detalhamento da receita, da despesa, e que a gente pode modificar aquilo que está agora na LDO. Se chegar lá na época de elaborar o orçamento, e a gente vai fazer uma projeção de receita nova, né, para 2019, e dependendo das condições da economia, né, das projeções, né, para 2019, a gente pode até, se for o caso, reduzir essa previsão de receita, diminuir a previsão de receita. Tomara que não, tomara que a gente chegue lá e, né, a situação esteja um pouco melhor, quem sabe aí a gente pode também aumentar a nossa projeção. Tem muitas variáveis aí envolvidas, depende também, por exemplo, do ICMS, do índice de participação dos municípios, que vai ser divulgado, né, ali no mês de setembro. Esse índice de participação, para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos a gente teve queda do índice de participação dos municípios. Em 2017, para 2017 a queda foi de 7%, e para 2018 a queda foi de 8%. Então, olha o tamanho da queda que a gente teve aí no ICMS, né? A gente perdeu aí, brincando, mais de 30 milhões aí nessa brincadeira, tá? Esse cálculo é feito pelo governo do estado, com base na produção, no valor adicionado aqui do município, né? Então, se a economia não está funcionando, aqui tem muita indústria, né? E a indústria está sofrendo com essa crise, então a gente perde participação no índice. Vamos torcer para que para 2019 esse índice tenha aí uma recuperação. Quem sabe? Aí a gente pode rever a previsão que a gente fez para o ICMS, por exemplo, que é a maior receita que tem, né? É a principal receita que tem. Tá? Então, só para lembrar que lá em 2000, né, quando a gente for elaborar a LOA 2019, a gente pode modificar essas projeções aí, tanto de receita quanto de despesa. Apenas aí né, até para os vereadores aí que pegaram os anexos, né, para eles entenderem um pouquinho, e para as pessoas que estão assistindo, a estrutura, né, o que vai lá nos anexos da despesa, principalmente, do PPA e da LDO, né, ele tem uma classificação que vai até ali a programática. Essa é a diferença para a LOA. Na LOA você tem a classificação econômica e a fonte de recurso. Então, é o detalhamento que você coloca lá na LOA apenas.
No PPA e na LDO, a dotação vai ali até o nível de programática. Ele vai mostrar, né, a classificação institucional, que tem o órgão, a unidade orçamentária e a unidade executora. Depois você vai ter a funcional, né, para dizer que área que faz parte essa dotação, pode ser da educação, da saúde, cultura e assim por diante. E a programática, que tem o programa e o nome da ação, né? Ali no caso eu coloquei o exemplo de construção de unidades escolares, e embaixo eu coloquei alimentação escolar. São 2 exemplos de ações que a gente tem dentro, né, do PPA, da LDO e da LOA. Mas lá na LOA eu vou dizer se é um investimento, se é uma despesa corrente, se a fonte é do Tesouro ou se a fonte é federal. Esse tipo de informação não vai na LDO. Mas para a gente montar a LDO, a gente tem que levar em conta essas informações. Eu não posso misturar todas as fontes de recurso, né? Não posso fazer essa bagunça, não. Só que essa informação não vem aqui nos anexos, nesse momento. E na LDO, né, PPA, LDO, a gente também tem que colocar as metas, né? Em cada ação que tem lá no orçamento, nós temos que colocar assim, metas, indicadores e, né, as metas anuais aí até o final do PPA. Eu coloquei um exemplo, né, dessa ação Esporte para Todos, que o produto ali são pessoas atendidas por mês. Você tem uma quantidade total que vai evoluindo mês, né, ano a ano, até o final do PPA ali, até 2021. E na de baixo eu peguei uma do trânsito, que a meta é redução dos acidentes de trânsito, né, em percentual. Então, assim, a meta é reduzir até o final do PPA 50% dos acidentes de trânsito. Agora, pode ser que essa meta seja batida, né? Dependendo do que acontecer, das ações que estão sendo feitas, essa meta pode ser batida, né? Ou não. Nós vamos olhar, todo ano a gente tem que dar uma olhada nessas metas, né? A gente pede para as secretarias enviarem informação para a gente, até porque a gente tem que mandar esse tipo de informação para o Tribunal de Contas. Então, as metas que a gente colocou aqui, depois a gente tem que encaminhar aquilo que realmente aconteceu no ano para o tribunal avaliar. Tá bom? Então, assim, tem uma série de metas lá dentro do PPA e da LDO, né, que vão lá dentro dos anexos. Tá? E o que tem dentro da LDO, né? Prioridade para alocação de recursos dentro do orçamento, é isso que a gente já estava falando, né? Os programas, as ações, os produtos, né? E metas para o exercício, com custo anual, né? Não há detalhamento, o detalhamento vai, né, da receita e da despesa ele vai só na LOA, tem que ser compatível com o PPA, ou seja, tudo que está na LDO tem que estar previsto no PPA também. Se eu tenho uma ação que eu coloco na LDO, essa ação tem que ser colocada no PPA. Né? Tem lá uma série de anexos também com resultado nominal, primário, montante da dívida pública prevista, né, para o exercício da LDO e para os próximos anos. Estimativa de renúncia de receita, mas a gente não tem. Situação financeira e atuarial da Previdência, também tem lá nos anexos. Estimativa de riscos fiscais, mas a gente não tem nenhum. E demonstrativo das receitas e despesas com alienação de bens. Se você faz alguma alienação de bens, se você vende algum imóvel ou bem imóvel da prefeitura, tipo veículos, né? Ou você vende algum terreno, tal, se você arrecada esse recurso você só pode aplicar em algum investimento. E aí, nesse anexo, você tem que demonstrar isso. Você não pode vender um bem da prefeitura para pagar a folha de pagamento, para pagar custeio da prefeitura. Tá? E se a gente faz algum tipo de operação desse jeito, a gente tem que demonstrar também nos anexos da LDO. Bom, conteúdo da LDO, né, que veio aqui para a Câmara, uma mensagem, né, do prefeito, projeto de lei, né, da LDO, que estabelece ali vários, né, critérios, né, para você elaborar o orçamento da prefeitura. O anexo 5, que é o de programas da LDO, o anexo 6, que é o de ações, que é onde você realmente vê quanto que está previsto para cada secretaria, né,
as ações que você tem, os valores, as metas, aparecem nesse anexo 6, né? Você tem quadros da LOA, que são apenas demonstrativos, que vão com valores, né, vai em branco, só para mostrar aquilo que a gente vai colocar na LOA, alguns quadros que a gente tem que colocar na LOA, e os anexos de metas e riscos fiscais, que é esses que eu estava comentando agora, no outro slide. Tá? Então, isso foi mais uma parte assim, teórica, né, da elaboração aí do PPA, da LDO e da LOA. Não sei se alguém tem... Depois o pessoal pode perguntar, né? Vamos deixar acho que para o final. Vamos ver aqui as receitas, como que ficou, né? A evolução da receita no PPA. Então, para 2018, a gente tinha 780 milhões de previsão de receita. Lembrando que dentro dessa previsão de receita, tem uma boa parte aí que é do Instituto de Previdência e uma boa parte também que é receita de capital, né? Receita que vem aí de convênios, de empréstimos para obras no município. E para 2019, a previsão, né, na LDO está em 837 milhões. O que a gente usou, né, para chegar nesse valor aí? Um crescimento do PIB para 2019 de 3% e uma inflação de 4,25%. E o dólar a 3,45. Eu que inventei esses números? Não. Esses números foram divulgados lá pelo Banco Central e a gente usou eles de parâmetro para corrigir nossas receitas para o ano que vem. Né? Agora, isso foi na época que a gente montou a LDO. Pode ser que quando a gente for elaborar a LOA, que é o orçamento mesmo, né, que vai estar sendo executado, esses parâmetros já tenham mudado, provavelmente. Ainda mais com essa confusão toda que está no país aí. Vocês viram o dólar para onde foi já, né? Então, pode ser que lá em setembro a gente tenha que usar outros parâmetros. Vamos supor que lá em setembro o Banco Central fale que, olha, a previsão para crescimento de 2019 é 2%. Né? E a inflação, não, 4% e o dólar, R$4. Pronto, já mudou tudo ali. Nós vamos ter que mudar a nossa projeção de receita. E de despesa também, porque você tem dívidas atreladas ao câmbio, né? Então muda também a projeção de dívida. Tá? Mas, por enquanto, é isso. Então, 837 milhões. Mas vamos ver o que está dentro aí desses 837 milhões. Nem tudo aí é tesouro, né? Tem recurso de convênios aí, tem recurso federal. Tem uma boa parte aí que é receita tributária, 216 milhões. Tudo bom? Bem, vereador, tudo jóia? Você tem a receita tributária, né, que é 216 milhões, pelo que eu estou vendo ali, está cortando. Mas a receita tributária é alta, porque a gente arrecada bastante aí de ISS. Receita de contribuições, que tem parte de Instituto de Previdência, tem a parte da CIP. Receita patrimonial, que é o recurso que fica no banco, né, fica aplicado lá, rendendo um pouquinho de juros. Receita de serviços é muito pouco. Transferências correntes é a maior parte. E o que está dentro de transferências correntes? O ICMS, o FPM, né, o SUS, o Fundeb, transferências lá de merenda, né, convênios da merenda, da educação, assistência social também. Então, a transferência corrente sempre é a maior fatia aí, né, metade praticamente. Outras receitas correntes, você tem dívida ativa dentro de outras receitas correntes, multas. E olha só, operações de crédito, 68 milhões. E transferências de capital, muito pouco, né? Tem 4,5 milhões. Porque a gente ainda não tem, né? Na época que a gente elaborou a LDO, a gente ainda não sabia, assim, não tem tantos convênios ainda, né, previstos para 2019. Pode ser que na LOA, quando a gente estiver montando a LOA, a gente já tenha uma ideia melhor dos convênios para o ano que vem.
E aí a gente pode rever aí esses valores de transferência de capital. Receita interorçamentária, né, é do Instituto de Previdência e a dedução do Fundeb. Então, mas essa é a pizza, vamos dizer, da receita da prefeitura. A maior parte vem de transferências correntes e uma boa parte é receita tributária. Tá? Pode? Essa daí é a dedução do Fundeb. Tá? É só para mostrar, porque assim, ó, uma parte, como que funciona? Tem 6, se não me engano, 6 receitas, transferências que a gente recebe, que são o ICMS, o FPM, o IPVA, o ITR, o ICMS de desoneração e o IPI exportação. Eles sofrem uma dedução de 20% daquilo que vem para nós. E essa fatia de 20% vai para o Fundeb, vai para o fundo. E depois volta, que é os 60 milhões que aparece ali em vermelho, né, no gráfico. Depois volta para a prefeitura, o Fundeb, a receita do Fundeb, volta de acordo com o número de alunos que a gente tem matriculados na rede municipal. Tá? Então, assim, a gente envia para o Fundeb em torno de 60 milhões, mas recebe do Fundeb em torno de 100 milhões. Então, a gente está tendo um ganho aí de 40, até mais de 40 milhões com o Fundeb. Oi? Você tem os números de quanto que é repassado para o município por aluno? Olha, eu teria que levantar lá, mas a gente tem esse número, sim, porque quando a própria educação, quando a gente monta o orçamento, ela passa para a gente o número de alunos que a gente tem, matriculados, de acordo com o censo, né? E o valor que o Estado repassa para cada tipo de aluno que você tem. Infantil é um valor, o fundamental é outro valor, aluno especial é outro valor, né? Mas tem sim, existe um valor para cada tipo de aluno e a gente tem o número de alunos, né, que foi colocado no censo. Então, isso dá para passar. Não tem agora aqui, mas tem como passar sim. Esse repasse é feito em uma única parcela? Não, ele vem todo mês. Todo mês. Ele vem todo mês em 3 parcelas, né, por mês. Ele cai, se eu não me engano, dia 10, 20, 30, o Fundeb, todos os meses. No total do ano dá em torno de 100 milhões. Tá? Ok, obrigado. Então, a receita a gente já viu, né? Vamos passar aqui, ó. Receita por fonte, né, para ter uma ideia. Nem tudo que eu falei, nem tudo é tesouro, né? Tem uma boa parte aí que é recurso federal, estadual. A maior parte é tesouro, então 518, né, milhões tesouro. Você tem os estaduais que chegam a 114 milhões, porque o Fundeb está aí dentro do estadual, ele é considerado um recurso estadual. Por isso que chega nesse valor de 100 e poucos milhões, né? Mais de 100 milhões aí é só o Fundeb. Se você tirar, sobra muito pouco que vem do Estado. Fundos, 570 mil. Administração indireta, que é o Ortoprev, 76 milhões. Os recursos federais, 59 milhões, que é basicamente o SUS, com mais de 30 milhões. Aí tem merenda também, tem o QESE, né? Então dá 59 milhões. E alguns convênios, né, de obras também. E operações de crédito, 68 milhões e meio. Essas operações de crédito, ela é feita em que? Tudo em dólar, não? Não, nessa operação de crédito, depois a gente vai ver no final lá o que está previsto de investimento, mas se refere, uma parte é essa operação da CAF, esse novo empréstimo que está sendo tentado aí, né? Ainda não está finalizado. Uma parte é isso, outra parte é o Protransporte. O Protransporte já é uma operação que está em andamento, essa não é em dólar, tá? Mas tem uma parte aí desse valor que é o Protransporte, que é uma operação que já tá em andamento, tem várias obras aí no município dessa operação. Qual que é hoje a total hoje a dívida
da cidade. Olha, eu não sei se eu tenho essa informação aí nos slides. Se eu não me engano, foi apresentado aqui na audiência pública do primeiro quadrimestre, né, pelo Vladir, essa informação. Eu não lembro exatamente o número de cabeça, mas eu acho que era em torno de 120 milhões, alguma coisa assim, a dívida do município. Mas eu não tenho certeza depois, assim, a gente pode passar o número exato. Isso foi apresentado na outra audiência pública, né, que trata desses valores, né. Esse quadro é importante para mostrar, né, que, apesar da receita ser uma previsão alta, né, de 837 milhões, quando você vai separando, né, alguns recursos para onde eles vão, sobra um valor bem menor, né, para a prefeitura. Vamos ver. Então, 837 milhões é o orçamento total, 732 é o orçamento da prefeitura, somente prefeitura, tirando a Câmara e tirando o Instituto de Previdência. Então, 732 é a parte da prefeitura. Olha a queda que teve. Depois, quando a gente tira a receita de capital, que é esse recurso totalmente vinculado, né, com obras, é um recurso totalmente carimbado, né? Se você tira a receita de capital, cai para 659 milhões. E quando você tira tudo que é recurso de convênio, recurso carimbado também, recurso do SUS, recurso do Fundeb, né, merenda e outros que a gente tem lá, e sobra só a parte do Tesouro, não chega nem a 500 milhões. E dentro desses 500 milhões aí, está, né, uma grande parte da folha de pagamento da prefeitura, tem uma parte que paga com o Fundeb, mas o grosso você paga com recurso, né, do Tesouro, todo o custeio da máquina, está tudo aí dentro do Tesouro. Então o orçamento, assim, apesar de ter um valor, né, alto, quando a gente tira e vê quanto, né, ele fica muito apertado, né? Não é tanto assim como parece. Vamos ver agora, acho que a despesa. Então, assim, a despesa. Olha só, a despesa por órgão, né? 837 milhões, claro, né? É o total, igual a receita. A prefeitura, 732, o instituto, né, o Ortoprev, 76 milhões e 400, e a Câmara, quase 29 milhões. Então, assim, a Câmara, e a Câmara é tesouro, né? É o duodécimo, né, que a gente passa, que é tudo recurso do Tesouro. Ó, por categoria econômica, né, só da prefeitura. Então, só os 732 milhões. Pessoal em cargos é a maior parte, né, quase 320 milhões. Despesas correntes, que é o custeio, né, todo o custeio que tem, todos os contratos, despesas administrativas, manutenção em geral aí da prefeitura, está tudo aí dentro. 286 milhões. Olha o tamanho, né? Na dívida pública, precatórios, PASEP, quase 41 milhões. Tudo Tesouro também, né? Você não posso pegar, tem que pagar a dívida com recurso do Tesouro, não posso pagar a dívida com recurso federal, né? Nem estadual. Investimento, 85 milhões. Então, assim, até que é um número razoável, né, de investimento, 12% do orçamento aí para investimento. Se a gente conseguir executar tudo isso, é uma maravilha, né? Quase ninguém consegue. A gente já conseguiu números até melhores, viu? Lá atrás, antes dessa crise toda aí, a gente chegou a ter 15% executado, né? Não é o orçamento inicial, não, né? Hoje a gente está começando com 12%. Vamos ver. É difícil você executar tudo isso, né? Uma parte desse investimento, uma boa parte desse investimento, é da operação de crédito, né? É de convênios do governo federal, né? E os repasses às vezes demoram para sair, né? Mas é um número muito bom.
Vamos passar. Despesa por secretaria e órgãos, né? Isso já é o valor total do orçamento, né, da LDO 837. Você tem ali a saúde, a educação primeiro, né? Educação com 26, né, desse bolo todo aí. A saúde com 22. Praticamente pegaram metade do orçamento, né? Saúde e educação. Obras e serviços urbanos tem um valor alto, porque aquelas operações de crédito e convênios do governo federal e estadual de obras estão aí dentro, né, do orçamento da Secretaria de Obras. Finanças também tem um valor, né, considerável, porque a dívida está classificada dentro do orçamento na Secretaria de Finanças. Tem o Ortoprev também, né, Câmara, e depois as outras secretarias. Mas é bem, né, ilustrativo aí, mostra, né, como saúde e educação pegam metade do orçamento praticamente. E aí você tem que dividir, fazer, né, para várias outras áreas, né, os outros 50% do orçamento. Então, assim, fica muito apertado, né? Cristiano, só uma pergunta. Uhum. No caso da saúde, considerando ali 22%, é para 2019. Esse ano de 2018, a gente está considerando 29% do orçamento para a saúde, é isso? Eu vou explicar para vocês. Se puder voltar lá no gráfico, é que esse percentual ele se refere ao bolo do orçamento, ao total do orçamento. Tá? Esse outro percentual é o slide que eu vou passar agora, que é o percentual que a gente aplica no ensino e na saúde, né? Que é com base nessa receita de impostos e transferências, que totalizam para o ano que vem 572 milhões. Então, desses 572, eu tenho que aplicar no mínimo 25% na educação, no ensino, né? E no mínimo 15% na saúde. Então, e como que está ficando? Ó, o orçamento da educação, 25,15%, né? E a aplicação na saúde, 27,66%. E aí sobra lá 47% desse bolo aí de impostos, sobra para as outras áreas. Então, assim, o percentual da saúde não está mudando muito, não. Inclusive, assim, o que vai acontecer se essa previsão de receita cair um pouco para o ano que vem, quando a gente fizer a nova projeção, se ela cair um pouco e o orçamento da saúde não for modificado, automaticamente o percentual sobe um pouquinho também. Então, assim, o percentual da saúde deve ficar em torno de, girando aí em torno de 27%, 29%, chegando até 30%. É praticamente o dobro do que é o exigido, né, do mínimo, né, constitucional. Para a gente poder entender. Recentemente a gente ouviu falar uma questão do governo federal de um congelamento de investimento na parte da área da saúde e da educação. Uhum. Ele reflete diretamente sobre esse gráfico aí? Nós podemos aumentar esse investimento? Eu não sei se você, vereador, está se referindo, talvez aquele congelamento que a gente fala lá do teto de gastos por 20 anos. Exatamente. Né? Teto de gastos por 20 anos, o que o governo fez? Né? A despesa do governo, em geral, fora os juros, né? Ela vai acompanhar o crescimento da inflação pelos próximos 20 anos. Ou seja, está praticamente congelada. Lá dentro do orçamento, ele pode até dizer que, olha, não, eu quero colocar mais recurso para a saúde, mais recurso para a educação, mas ele tem que tirar de outra área. Né? Como o gasto com a Previdência também continua crescendo, né, e mesmo que você faça uma reforma, demora para esse gasto ficar equilibrado, o governo vai começar a sacrificar, já está sacrificando essas áreas sociais, que tem muito recurso dentro do orçamento. Então, é o que está acontecendo. Quando ele estabeleceu um teto, né, e corrigindo esse teto todos os anos apenas pela inflação, ele praticamente congelou as áreas sociais mesmo. Né? Para nós, o que pode acontecer assim, no médio e longo prazo,
é o repasse do SUS ficar estagnado, né? E a população crescendo. Aliás, é isso que vai acontecer, assim, imagina em 20 anos a população brasileira, quanto que ela não vai crescer, né, em 20 anos, quantos milhões a mais aí de habitantes, né, demandando serviço de saúde, de educação e tudo mais, e o governo federal congelando esses gastos. Então, assim, com certeza vai dar problema. E o que vai acontecer? No caso da saúde, só para a gente entender, né, o orçamento da saúde, que não lembro agora, mas acho que aí na LDO ele deve estar com 180 milhões, por aí, 190 milhões no total, quase 200. Nesse total aí, em torno de 30 milhões é do SUS. Então, assim, é a menor parte, né? A maior parte é recurso do Tesouro. O que vai acontecer se o SUS ficar estagnado aí nos próximos anos, né? E a demanda está crescendo, porque a população está crescendo. A prefeitura vai ter que colocar mais recurso, né? A tendência, mantido aí esse teto do jeito que está, né? E se o governo realmente congelar os repasses, né, os repasses não crescerem, não acompanharem o crescimento da população, a prefeitura vai ter que colocar mais recursos do Tesouro aí para segurar, né, a demanda que tem. Em outras palavras, então, o governo federal retira a mão do SUS e obriga o município a colocar recursos em outro lugar. O que eu estou vendo é isso, assim, vai acontecer isso. Para esclarecer, obrigado. É o que eu acho. Tá bom? Então, assim, a aplicação do ensino na saúde, 25 e 27. Agora vamos ver aqui os principais investimentos e ações que a gente praticamente manteve aquilo que estava lá no PPA, né? E na LOA a gente vai rediscutir isso daí, pode ter alteração de valores. No governo lá 470 mil, do projeto Viva Mais e políticas públicas para diversas áreas. Aí não é só investimento, né? Então, assim, não é obra, não é só equipamento. Tem ações aí, né, que são de custeio, mas são programas, a gente coloca nesses quadros as principais ações mesmo, ações estratégicas que tem dentro do orçamento, né? Então, inclusão social, tem o programa Qualifica Cidadão, tem um valor alto, né, 1.400.000. O fundo de assistência, né, que tem recurso próprio, tem recurso federal. O segurança alimentar, recurso próprio, né? Apoio a iniciativas do trabalhador, também um valor alto, né? Então, olha, 6.300.000, né, na inclusão e 2.700.000 de recurso de fora, né? Na educação eu destaquei aí o Bolsa Creche com 11 milhões e alimentação escolar com 29 milhões. Tá? Pode ser que na hora que eu for montar a lei orçamentária, a educação vai me passar os dados, né? E a gente pode ser que tenha um aumento aí desses valores aí, por exemplo, da merenda, tá? A gente vai rever tudo isso aí lá na LOA. Cultura, música para todos, né? que é a escola de música, cultura e cidadania, uma outra ação, eventos culturais, né? Os eventos que a cultura faz aí pela cidade, né? 500 mil. Vamos passar para outra área aqui, ó. Esportes, né? Eventos esportivos e o esporte para todos, também que é uma outra ação que já vem aí de vários anos, a gente está mantendo. O meio ambiente, tem outras ações aí de recuperação ambiental, educação ambiental, produção e manutenção de mudas, né? Proteção e bem-estar animal, que foi uma ação que a gente criou no PPA, né? Resíduos sólidos e os PEVs, né? Mas tudo recurso próprio, né? Por enquanto não tem nada de convênio aí. Habitação, né? Você tem ali 1.100.000 para obras do Boa Esperança, com continuidade, né? Para ver se consegue terminar, mas ainda tem um recurso federal lá para vir, né? 3,5 milhões. E tem os projetos técnicos sociais aí de vários empreendimentos,
com recurso federal também. Você tem o auxílio moradia, 1,5 milhão, regularização de áreas com 340 mil e uma outra ação de assistência técnica, né, fiscalização e monitoramento de áreas. 3 milhões de recurso próprio, quase 4 milhões de recurso externo. Em obras e serviços urbanos, a gente tem a ampliação e reforma da iluminação pública, 10 milhões, que é o recurso da CIP, aquela contribuição de iluminação pública que vem nas contas, né? Então, esse recurso só pode ser aplicado em iluminação pública. Não posso pegar esse dinheiro da CIP e pagar folha, por exemplo, né? Jogar na saúde, não pode. Tem que estar relacionado com iluminação pública. Lá, o Protransporte, que tem uma contrapartida de 486 mil ainda, né? Mas tem 9 milhões ali, ó, aquilo ali é operação de crédito, tá? 9 milhões e 200, recurso externo. Parque Linear, 1 milhão, Parque Linear de Santa Fé. Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável, que é a operação de crédito, essa operação de crédito aí que está sendo tentada, né? Ainda não finalizou lá em Brasília, mas tem uma previsão lá de 4 milhões de tesouro e 45 milhões de recurso externo para o ano que vem. A limpeza urbana, que envolve toda a limpeza, né? Varrição, coleta, né, de lixo, destinação final, 37 milhões. Locação de máquinas e equipamentos para manutenção da unidade, da cidade, quase 8 milhões. A recuperação e conservação de vias, né? Tapa-buraco, recapeamento, 1 milhão. Obras de infraestrutura, serviços de manutenção, 2 milhões e 300. E o serviço de iluminação pública, que é recurso da CIP também, que é usado para pagar a conta da iluminação pública da cidade. Tá? Quase 6 milhões. Na mobilidade urbana, tem várias ações, né, voltadas para a educação, melhoria, operacionalização e fiscalização do trânsito e do viário, com quase 6 milhões. E o subsídio ao transporte público, tarifa social, com 3 milhões e 700. Vamos, acho que para o último slide dessas ações, né? A segurança, o sistema de vídeo monitoramento. A saúde, a gente colocou algumas coisas aí da saúde, né? Os medicamentos que a gente compra com recurso próprio e recurso federal, acho que tem um pouco de estadual também. As análises laboratoriais, recurso próprio, recurso de fora. Atendimento dependente químico, o SAMU, né? Que tem recurso próprio e tem recurso externo. São recursos, o SAMU é um exemplo aí do SUS, né, que o governo já faz muito tempo que ele repassa o mesmo valor para o SAMU. Né? Então o SAMU foi criado lá atrás e o repasse vem sempre no mesmo valor. Mas o custo lá continua aumentando, né, porque você tem, né, as ambulâncias, para a manutenção das ambulâncias, o combustível, o pessoal. Então, assim, se o SUS não aumenta o repasse, eu tenho que colocar mais recurso próprio para dar conta de manter o serviço, né? É um exemplo. E no planejamento urbano e gestão, cidade digital, rede de fibra ótica, tem uma parte de recurso próprio e 1,5 milhão de recurso externo, e uma outra ação lá que chama cidade ordenada. Né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só. Então é isso, gente. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Essas foram as principais ações aí da LDO 2019, que provavelmente serão revistas na elaboração da LOA, né? Tudo pode ser revisto. E eu falo isso porque, assim, eu já vi cidades que acabam, por incrível que pareça, assim, eles acabam copiando o que está no PPA, né? Que foi feito lá, né? Por exemplo, foi feito lá em 2018, e eles copiam o que está lá no PPA de 2018 para o ano de 2019, para o ano de 2020, né? No orçamento. E não mudam
Só que as coisas já mudaram, né? Quando a gente elaborou o PPA, né, a situação da economia do país era outra, né? E agora, né, para 2019 é outra situação. Então, assim, a gente vai rever tanto a projeção de receita, a projeção de despesa, né, projeção de despesa com folha, com dívida, com custeio, com os contratos, com as obras que estão aí em andamento, né, e tentar encaixar isso dentro do orçamento para 2019. Então, provavelmente, várias dessas ações que a gente colocou aí, pode ter alguma mudança de valor, né, para mais, para menos, vai depender muito da situação lá na hora de montar o orçamento de 2019. A LDO serve para a gente, né, é uma prévia desse orçamento. Mas o que vai valer mesmo lá na frente para executar é a lei orçamentária. Não sei se, pode perguntar. Foi aprovado naquele programa do PEMAT 15 milhões para melhorias em fibra ótica e a gestão do hospital. E não sei o que aconteceu, e está chegando aqui nessa casa mais 3 milhões para fazer o mesmo serviço. PEMAT, na verdade, pelo que eu estou sabendo, tá, o governo federal acabou com ele. Então, assim, a gente aprovou o projeto de lei aqui na Câmara, mas o recurso não vai vir mais para a Prefeitura. Então, assim, não tem mais PEMAT, né? Então, não vem mais esse recurso. Então, esse outro empréstimo para, se eu não me engano, a gestão do serviço de saúde, que é o que pode ajudar muito, acho que esse é um empréstimo importante, que pode, né, unificar aí todas as áreas aí da saúde, todos os locais de atendimento ao público, né, você tem um sistema para controlar tudo isso, controlar o atendimento. Não é minha área, né? Saúde não entendo tanto assim, mas tenho certeza que é uma coisa importante para que as pessoas, para que a saúde não tenha mais que ficar trabalhando ali no papel, né? Ficando anotando coisa em papel e tal, e uma área não conversa com a outra, um posto de saúde não conversa com o outro e tal. Então acho que acho que é um sistema, um empréstimo importante para você conseguir implantar esse sistema que vai unificar, né, a secretaria inteira, né, que tem diversos locais aí de atendimento. Agora, o PEMAT realmente, assim, ele acabou, tá? Então, não vai ter mais. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta, algum questionamento? Este é o momento, além dos vereadores que já atrapalharam um pouquinho aí o Cristiano na apresentação, mas sem problemas. Acho que vamos também abrir aqui para o pessoal que está nos acompanhando, alguma dúvida, alguma pergunta. Agradecendo também a presença do Felipe, da Tereza. Claro. Ô, Cristiano, primeiro eu queria agradecer, foi muito didático, muito bacana para a gente poder entender, né? A Câmara Municipal apresentou e aprovou aqui 4 emendas referente ao PPA, e nós ficamos muito felizes em saber que elas foram acolhidas e apareceram agora, né, no projeto de lei, e será dado seguimento aí para frente. Nós sabemos agora que o grande desafio é nós articularmos para que essas emendas apareçam no LOA, que deve chegar na Câmara Municipal aqui para ser votado e apreciado no mês de setembro. Mas nós sabemos que para que esta lei chegue aqui até setembro, a administração deve começar a trabalhar ela um tanto antes. Se você pudesse fazer a gentileza de expor para esses vereadores aqui presentes quando que será o início dos trabalhos para preparo desta lei, para que os vereadores, né, entre os 19 que são os interessados nas emendas apresentadas, eu particularmente tenho um grande interesse na questão da emenda aí que trata sobre a questão aí da política pública para as mulheres, dos idosos, dos animais e da segurança pública, para que a gente possa procurar a administração, procurar o secretário da pasta e fazer essa articulação junto ao governo para garantir que essas emendas apresentadas pela Câmara sejam contempladas no LOA. Se você pudesse
dar uma prévia para a gente do início dos trabalhos, a gente ficaria muito grato. A gente começa a trabalhar com a LOA no mês de agosto, né? É agosto e setembro. Em agosto, a gente concentra mais na elaboração da projeção de receita para 2019. Então, a gente vai refazer nossas projeções, né, de acordo com a arrecadação que a gente tem ali até o momento, com base também nas projeções aí, né, para a economia, né, que o Banco Central vai divulgar, o índice do ICMS, né, quando ele sair, porque ele influencia muito, né, na nossa receita. No mês de agosto é basicamente isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente já pede para as secretarias, no mês de agosto, para elas começarem a fazer a projeção da despesa, né, para que a gente analise isso lá no mês de setembro. Então, no mês de agosto, elas vão começar a trabalhar já com a despesa. E o nosso departamento vai analisar essa despesa, né, esses pedidos aí das secretarias, durante o mês de setembro e fazer o possível para encaixar isso dentro da nossa projeção de receita. Tá? Então é agosto e setembro, mas a partir de agosto elas já começam a trabalhar já com a despesa. Tá bom? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Bom, então nós agradecemos, né, a todos os presentes, agradecemos o Cristiano, né, pela explanação, agradecemos também o vereador Ceará, né, o vereador Daniel, o vereador Eduardo, né, também o pessoal aqui da Câmara, a Lu, né, os doutores que nos ajudaram aqui. Também justificar a presença do vereador John Leno, que está em um compromisso ausência, desculpa, do vereador John Leno, que está em um compromisso em São Paulo, tá bom? Então, declaro finalizado a audiência pública. Obrigado. Obrigado.